Olá, estamos de volta com o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, eu queria voltar a um aspecto da sua biografia, que tem estudado jornalismo. O senhor trabalhou como jornalista durante um tempo, né? Depois o senhor participou de um BBB, um Big Brother Brasil, que eu queria falar um pouquinho com o senhor, mas depois. Por que decidiu deixar o jornalismo, a carreira acadêmica, a atividade de escritor e optou pela política partidária, se filiou ao PSOL e resolveu ser candidato a deputado federal? Tá. Algumas conquistas e algumas batalhas só se travam, algumas batalhas, algumas conquistas só podem ser feitas, na verdade, na política institucional. Eu sempre fui político lato sensu, né, no sentido amplo da palavra política. Eu sempre exerci esse papel. Essa militância política. Sempre. Como eu te expliquei desde a época da pastoral, né, sempre fui engajado. Sim. Quando eu entrei na faculdade, eu me aproximei muito do movimento por direitos humanos, até por conta da experiência na pastoral. E foi aí que eu conheci o Grupo Gay da Bahia, o GGB, e me aproximei do GGB e do MNU, o Movimento Negro Unificado. Sempre militei nessa questão dos direitos humanos como jornalista. Fiz jornalismo, trabalhei, mesmo como jornalista, trabalhei. Gostava de ser jornalista? Adorava, eu adoro ser jornalista, na verdade. Concordo com o senhor. Eu gosto muito. Muito bom. E eu fiz com muito amor o curso e trabalhei, dediquei muito tempo da minha vida a esse trabalho. Sempre fui jornalista de impresso. Como jornalista, eu sempre trabalhei em pautas sociais, né? Sempre ganhei, todos os prêmios que eu ganhei foram por matérias de cunho social. Sim. E de defesa e proteção das minorias. Trabalhei um tempo como jornalista, mas coordenando um programa de educação pela mídia e para a mídia, na organização de auxílio fraterno, que atendia crianças em situação de risco social. Fiz um núcleo de mídia e cidadania, junto com a Amaranta César, uma colega minha da Faculdade Jorge Amado. Sempre trabalhei nesse sentido, usando o jornalismo como uma ferramenta de promoção de direitos humanos e defesa de direitos humanos. Gostava de trabalhar como jornalista. Eu tive que deixar porque eu fiz o mestrado, e depois que eu fiz o mestrado e comecei a dar aula no ensino superior, chegou um momento em que a faculdade exigiu que eu virasse professor 40 horas, dedicação exclusiva. E o senhor curtia mais ser professor do que ser jornalista? Eu vou te dizer por quê. Porque trabalhando em jornal impresso, quase 10 anos em jornal impresso, você começa a ver a vida se repetir. Né? Já não tem muita variedade de pautas e tal, e eu já estava um pouco entediado. E aquilo exige uma dedicação muito na verdade, grande, eu comecei a me entediar, assim, de fazer as mesmas pautas, já não ter mais. E a academia me trazia um gás novo, Sim. A faculdade, o trabalho, o núcleo de mídia e cidadania, que eu tinha esse trabalho, que era um trabalho de documentário que eu fazia com os alunos, começou a me dar mais gás. E aí eu escrevi uma carta de despedida, agradecendo aos meus colegas todos de redação, e fui me dedicar só ao ensino superior. E passei, então, a me dedicar à faculdade de jornalismo, de comunicação, onde eu dei diferentes matérias: cultura brasileira, estudos culturais e teoria do jornalismo. E é verdade que o senhor se inscreveu no Big Brother para fazer uma tese de mestrado a partir da dinâmica de doutorado? Do reality? É verdade? A motivação foi essa? A motivação não foi ganhar R$1 milhão, não? Não, R$1 milhão veio como bônus. Como bônus. Você imaginava que podia ganhar? Não, de jeito nenhum, não imaginava. O que aconteceu? Eu fiz, na minha graduação, quando eu me formei em jornalismo, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi em cima de representações da violência, em páginas de polícia, de jornal. Trabalhei quais eram as representações da violência. No mestrado, eu trabalhei com narrativas de presidiários do Carandiru. Então, eu peguei toda a produção de presidiários do Carandiru, pós-chacina, para entender qual era o discurso ali produzido e de que maneira, comparando o discurso dos presos com o discurso oficial, né, dos autos do processo e com o discurso do jornalismo, da Folha de São Paulo e do Notícias Populares, eu queria estabelecer reconhecer qual era o jogo de verdade estabelecido entre esses três discursos, para saber qual é a verdade que se impõe em relação à chacina do Carandiru. Aí fiz foi a minha dissertação de mestrado, e a ideia era que eu continuasse no doutorado estudando isso. Mas aí o Big Brother começou a ter uma relevância muito grande, né? Como entretenimento. As massas começaram a aderir ao Big Brother, virou um programa de sucesso, e eu cheguei para a minha orientadora e falei que eu queria ter a primazia de estudar esse gênero do entretenimento. Porque a telenovela já é estudada, e eu, pegando a experiência da Maria Imacolata, que é uma pesquisadora da USP, que estudou a telenovela a Pedra sobre Pedra, na perspectiva da recepção, que comunicação é endereçamento e recepção, né? Emissão, mensagem e recepção. Quase sempre a gente analisa os produtos da comunicação de massa olhando só o endereçamento, ou seja,
qual é a intenção que se teve na hora de construir essa mensagem. Ninguém vai ouvir quem recebe a mensagem. Como é que ele entendeu a mensagem? Como é que ele entendeu a mensagem? Então, muita gente fala assim, a telenovela emburrece. Telenovela emburrece as pessoas, despolitiza, é o ópio do povo. Isso. A Maria Imaculata fez essa pesquisa do ponto de vista da recepção e provou e destruiu alguns mitos em relação à telenovela. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a telenovela não emburrece, politiza, coloca no seio da família temas que a própria política não consegue fazer, a própria política, o movimento social não consegue. Mas não trata, às vezes, de uma forma muito esquemática, muito glamourizando, mostra uma vida que o pobre está numa casa sempre limpinha, muito boa, sim, a classe média, o rico é sempre uma casa maravilhosa. Não é um mundo muito idealizado esse mundo da telenovela, não, deputado? Eu posso dizer que... Há novelas são exceções, como o Roque Santeiro, autores que têm uma preocupação mais social, mas, no geral, o modelo, ele não é um modelo ali da idealização? Olha, eu posso dizer o seguinte, que o conteúdo audiovisual da publicidade e da telenovela e da teledramaturgia é, digamos, um paraíso kitsch das folhinhas, né, dos calendários, assim, as tensões sociais são quase sempre minimizadas, isso. A estética sempre é tornar tudo clean, a miséria clean, ok. Do ponto de vista da construção da mensagem, nós temos isso aí, isso pode ser apontado. Porém, a gente tem que partir para entender qual é a visão de mundo, qual é a mentalidade construída a partir do consumo dessa mensagem. Sim. E isso a gente só pode fazer consultando as pessoas que ouvem, claro. que assistem novela. E a gente tem que entender, e aí é preciso se atualizar um pouco nas teorias da comunicação. As novas teorias da comunicação, por exemplo, trazem conceitos novos que têm que ser levados em conta. Tem um pesquisador chamado Jesus Martim Barbeiro, que ele traz o conceito de mediação cultural. Então, o consumo das mensagens midiáticas dos meios de comunicação de massa são sempre mediados culturalmente. O que quer dizer que a dona de casa, a patroa, vê uma novela diferente da empregada. Porque a história de vida da patroa e os valores da formação dela faz com que ela receba aquela mensagem e produza um significado que não é necessariamente o mesmo da empregada. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, levando isso em conta que a gente pode dizer que que você pode partir para a recepção e investigar, aplicar uma pesquisa, tem um método, claro, sim, junto às audiências, por exemplo, da telenovela e do Big Brother, e descobrir se o Big Brother é isso tudo que os colunistas de jornal falam. Pois é, a gente tem lido muitos colunistas de jornal dizendo o Big Brother está com uma fórmula esgotada, são sempre jovens sarados, belos, com alguém de uma minoria. Tem um negro, tem um homossexual, agora teve uma transexual, que está ali cumprindo, enfeitando um pouco a paisagem, mas que os principais conflitos são conflitos preconceituosos, que os sonhos vendidos é sempre um sonho de ascensão social da pior maneira, a questão da grana, de jogar um contra o outro. Isso que é um formato que, na verdade, não é um formato educativo. O que o senhor acha dessa crítica que os críticos fazem? Eu acho que a gente deveria usar como referência, assim, como comparação para pensar o Big Brother, o futebol. Eu pessoalmente, não vejo nada de educativo no futebol. A única coisa, não vejo nada de edificante no futebol. Uma coisa que o futebol faz que é muito bacana... Futebol é muito legal, deputado. Pois é, né? Big Brother também. Vamos lá, desculpa. Uma coisa bacana que o futebol faz é devolver para nós, que somos transformados em máquinas nessa sociedade capitalista e do trabalho, da exploração da mão de obra, enfim, da maquinação do homem e tal. O futebol devolve a paixão para cada um de nós, né? Faz com que a gente regrida até para uma condição quase animal da paixão bruta, não mediada pela cultura, não adestrada pela cultura. O futebol faz isso, e é um entretenimento bacana, e mobiliza bilhões, isso, e enriquece outras tantas pessoas, sim, e tem um monte de gente pobre pegando o seu dinheiro e dando nas bilheterias dos estádios para ter aquele momento de alegria. Sim. Pensando nisso, partindo disso aí, vamos pensar também o consumo de massa, o entretenimento de massa. O entretenimento de massa é para uma camada pobre, que não tem acesso à chamada cultura de elite, ou para a cultura que foi usurpada pela elite. Por exemplo, teatro custa, ópera também, exposições de arte também, sim, de artes plásticas. Nada é de graça numa sociedade capitalista.
E esses bens de consumo cultural foram usurpados por uma elite para justificar, inclusive, seus privilégios. E essa elite estabeleceu uma hierarquia entre o seu consumo cultural e o consumo dos pobres. Tudo que pobre consome é ruim, é de mau gosto. Tudo que a elite consome é de bom gosto. O que torna essa elite pessoas especiais, mais humanas. Portanto, ela pode gozar muito mais de privilégios do que essa aqui. Não é uma visão preconceituosa do senhor, não. A elite no Brasil vê novela, consome e curte novela do mesmo jeito e Big Brother do mesmo jeito que o povão curte. É mesmo? Eu creio que sim. E por que você me diz que as resenhas de jornal são todas... Esse é o papel dos críticos ali, a opinião deles. Eu quero saber o que o senhor acha Se você disso. perguntar para as pessoas se elas assistem, elas vão dizer que não. Elas assistem de fato, mas elas negam que assistem. O senhor acha mesmo que as pessoas não assumem que assistem? Não assumem que assistem. Ao BBB e a novela. Mas eu acho que a questão não é essa. Vamos lá. Vamos entrar, porque eu acho que aí a gente tem que mexer no nervo. Você tocou num ponto, a gente vai ter que, então, mexer no nervo da questão. Eu acho que primeiro a gente tem que levar em conta essa realidade, né? O consumo dos pobres está sempre sendo demonizado e menosprezado. E a capacidade dos pobres, das pessoas, das massas, de resistir a determinados controles também é sempre menosprezado, né? As pessoas estão sempre tratando as pessoas, os pobres, as massas, como indefesos, como pessoas capazes de construir Mas isso não está mudando resistência. no Brasil? Desculpa, aí falando um pouco da política, que o senhor tocou num ponto que é importante mesmo. A questão, por exemplo, dos programas sociais, do Bolsa Família, que muitas vezes é demonizado. Isso aí é um bolso esmola, quando é um programa elogiado pelo Banco Mundial. O senhor não acha que os pobres hoje no Brasil, eu imagino que o senhor tenha essa opinião, ou seja, eles são senhores do consumo deles, da identidade deles, ou seja, Bolsa Família não é esmola, e o gosto popular pelo Big Brother ou pela novela não é um gosto absurdo, não é um gosto, é um gosto legítimo, não? Para mim é legítimo. Você tem que fazer essa pergunta para as pessoas que deslegitimam o gosto dos pobres. Por que o senhor acha que elas deslegitimam? Por uma questão mera, eu já acabei de explicar para você, tem uma questão ideológica aí. Para sustentar os meus privilégios, quer dizer, a perspectiva das elites é essa, para sustentar o meu privilégio, para que as pessoas não reclamem do fato de que eu tenho piscina, jatinho, viajo 3 vezes no ano, para que as pessoas entendam que esses privilégios, para que elas não reclamem de que eu tenho e elas não têm, eu preciso dizer que eu sou um ser humano melhor. E se eu sou um ser humano melhor, o meu consumo cultural é melhor que o dessas pessoas aqui. É preciso hierarquizar. Você não está generalizando do mesmo jeito? Como se... Olha, a gente tem que trabalhar, nesse momento aqui, a gente trabalhar com generalizações. Não tem como entrar e dizer que, sim, há pessoas na elite que pensam de maneira diferente. Por exemplo, a Regina Casé é uma pessoa que pensa de maneira diferente. Sim. É uma pessoa que está sempre trazendo a periferia para o centro. Sim. E questionando esses lugares. Regina Casé, o Hermano Viana, toda a turma dela, que traz que tenta botar na TV uma discussão muito bacana sobre a demonização que se faz dos bens culturais da cultura dos pobres. Ela faz isso. Claro que há exceções, mas eu estou trabalhando com a regra. E a regra é dizer, ok, eu consumo literatura, eu pago caro por um livro, mas o fato de pagar caro por um livro me faz melhor do que aquela pessoa que consome novela. A ideia é um pouco essa. E é essa ideia que antes da telenovela, ou antes de surgirem os reality shows, já estava presente ali na avaliação que se fazia da telenovela, foi transferida para o reality show. Entendeu? Então, as pessoas partem de clichês, né? Clichês acadêmicos, clichês... porque, na verdade, um intelectual de verdade, que se aprofunda, que conhece de teorias da comunicação, que se aprofunda numa análise criteriosa dos produtos da cultura de massa, não vai ter uma perspectiva tão maniqueísta dessa, de dizer, o reality show é uma fábrica de celebridades efêmeras, consumida por gente acéfala, despolitizada, que não incapaz de pensar uma coisa bacana. Em geral, essa é a perspectiva colocada, e é essa perspectiva que tem que se desfazer, porque a coisa não é bem assim. Mas, quando a gente vê algumas entrevistas desses participantes de reality shows, conversa com eles, às vezes a gente vê a reprodução de muito preconceito, de muito clichê. Ou seja, se é uma pessoa sofisticada, é uma pessoa inteligente. Eu acho que assim, há muitos participantes desses realities que estão ali chamados justamente para reforçar esses clichês e tem uma cabeça... Olha, mas tudo está sendo... clichêsada, digamos mas assim, olha só, não é só o reality show. Por que vai demonizar o reality show? A publicidade está cheia de clichês sendo reforçados. Eu não vejo quase negros na publicidade. As mulheres são sempre usadas como objeto de consumo sexual e comparadas a uma garrafa de cerveja. Entendeu? Isso não é um problema do reality show, isso é um problema da cultura de massa. Entendi.
Entendeu? A gente tem que questionar a cultura de massa. E com isso eu não estou aqui salvando a cultura de massa Não, beleza. da crítica, não. É importante que se diga isso. Eu acho que o reality show tem que botar ele no devido lugar dele. As pessoas que saem do reality show, elas não têm que ser tratadas como pessoas especiais. São pessoas que participaram de uma gincana pública que serviu de entretenimento para a massa durante 3 meses. Depois disso, quem fica atrás delas, tentando alimentar, é a própria indústria da celebridade, são as próprias revistas. A indústria da subcelebridade até, né? Que seja, que nome que der, mas exatamente. As revistas estão sendo vendidas, os jornais estão sendo vendidos. Tem uma indústria em volta daquilo, Claro, tem um ganho econômico naquilo. Um ganho econômico hipócrita, porque ao mesmo tempo que se vale para ganhar disso, demoniza isso. É uma postura muito estranha. Para mim, o reality show é como futebol. Os jogadores de futebol não têm nada a me dizer depois de uma partida. Nada. Não leem livros, não vão a teatro, desconhecem, não têm um repertório cultural amplo, são incapazes, sei lá, de fazer uma colocação mais profunda acerca da existência humana. Com raras exceções. Enfim, com raras exceções. Mas quando eles estão em campo, eles são deuses, entretêm o povo. É isso que interessa, enquanto eles estão em campo. Quem vai buscar depois discussão e aprofundamento em participante de reality show ou em jogador de futebol é que não tem o que fazer. Agora eu quero falar um pouquinho de política com o senhor. Nós falamos muito de reality show aí. O senhor argumentou muito bem. O senhor é baiano, estudou lá na Bahia, teve uma militância toda lá. Por que decidiu fazer a política partidária no Rio de Janeiro? O senhor mora no Rio de Janeiro hoje? Passou a morar no Rio? Por que optou? Eu moro no Rio de Janeiro há mais de 6 anos, mais de 6 6 anos e alguns meses. Eu mudei para o Rio de Janeiro e, por uma questão de trabalho, eu passei a trabalhar na Globo quando eu saí do reality show. Eu fui contratado pela casa como autor, roteirista e repórter especial. Trabalhei no Fausto um tempo, depois fui para Mais Você. Fiquei trabalhando e mudei meu domicílio eleitoral para o Rio de Janeiro. Então, quando eu me filiei ao PSOL, eu me filiei ao PSOL do Rio de Janeiro, porque eu já morava no Rio de Janeiro. Já participo da vida do Rio de Janeiro, já contribuo com os meus impostos para o Rio de Janeiro, eu e toda a massa de imigrantes nordestinos que compõem também a população do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro não é feito só de cariocas, nascidos e criados no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é feito de quem mudou para o Rio de Janeiro, abraçou a cidade. Eu faço parte desse contingente. A Rocinha, por exemplo, é quase toda, eu diria que 95% da Rocinha é feita de imigrantes e de filhos de imigrantes que colaboram ali com o seu trabalho, com o seu imposto para a construção do Rio de Janeiro. Então, por isso eu decidi fazer a política institucional e partidária no Rio de Janeiro. Além disso, o Rio tem uma tradição. O Rio é um estado tão bacana e a cidade do Rio de Janeiro, em especial, é tão bacana, ela tem um coração tão aberto, que ela sempre abraçou uma série de políticos que não são de lá, mas que fizeram carreira lá. Brizola, que foi governador e é gaúcho, Gabeira, que é mineiro, Chico Alencar, que é paulista, Lindenberg Faria, que é paraibano. Ou seja, eu não sou o primeiro, não estou abrindo nem fechando porteira. Nenhuma picada antes, não. O senhor o que tem achado da Câmara dos Deputados, do trabalho aqui em Brasília? Eu tenho gostado, assim. As pessoas costumam perguntar para mim, e aí, está gostando? Isso, como se a coisa fosse só de gosto. Não, existe uma coisa imperativa. As causas que eu defendo, ela não tinha representação aqui, uma representação direta e legítima, né? Precisava disso. Então, é imperativo eu estar aqui. É preciso que eu esteja aqui. Então, para além do gosto, para além da satisfação e do prazer, tem uma questão que eu devo fazer, é quase uma missão. Vamos falar um pouquinho dessa representação no próximo bloco. Pedir licença, senhor, mais um minutinho. Ok. A notícia volta daqui a pouco com o Jean Willis.